Bem, voltando então aqui, pessoal do oitavo, vamos continuar a atividade do dia 13 ao 21, ó. O resto do roteiro, deixa eu abrir o roteiro aqui para vocês verem. Tem que compartilhar a tela, né? Ele está trazendo é, uma outra revolução que aconteceu graças à ideia do iluminismo, tá? Porque você tem que entender que o iluminismo, ele não é só uma questão de filosofia teórica, né? Ela é uma filosofia aplicada, né? Não é só você ficar devagando sobre o mundo, tal, não sei o quê. Não, você tem que botar a mão na massa, fazer as coisas. E uma coisa que o iluminismo trazia era a ciência, né? Como contraponto ali à religiosidade. Então, a ideia do iluminismo, ela afasta a crença religiosa de que tudo é explicado por Deus e que nada precisa ser estudado. A ciência, o estudo, a pesquisa, ela leva a uma revolução industrial, que é a criação das máquinas para realizar os trabalhos que antes eram feitos manualmente ou manufaturadamente. Eu adoraria dar essa aula para vocês na sala de aula, explicando para vocês todas as consequências graves que a Revolução Industrial trouxe, assim como todas as consequências benéficas que a Revolução Industrial trouxe, tá? Eu não vou ler o texto para vocês aqui, vocês dão uma lida, que esse texto aqui ele é muito simplista, tá? Ele está explicando de uma maneira bem simples só o que foi, quando foi, como que aconteceu. Ó, vou deixar um pouquinho nessa tela, quem quiser pausa agora para ler, caso não esteja conseguindo ler, caso não esteja conseguindo ler na folha, tá? E agora eu vou descer aqui, pausar nessa tela, caso vocês não estejam conseguindo ler nessa folha de vocês, vocês olhem aqui no vídeo, vocês vão conseguir ler, tá? Dá um zoom aí, tira um, sei lá, um print, um pausado, não sei. Vocês vão conseguir dar uma lida. Se quiser, eu dou um zoom maior aqui, ó, para vocês conseguirem ler, tá? Caso vocês não estejam conseguindo ler. Tá? Ó, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui em cima também, tá? Aí vocês dão um pause caso vocês queiram, não consigam ler na folha. Mas aqui, o que eu vou falar as coisas mais benéficas que trouxe, eu vou falar de um jeito rápido, e depois, talvez quando vocês chegarem no ensino médio, talvez um dia vocês queiram aprender mais sobre isso, ou vocês consigam enxergar. Nossa, quem dera Deus vocês criassem um senso crítico capaz de enxergar esses detalhes no mundo que vocês vivem, tá? Mas vou dar um exemplo. Uma roupa, uma camiseta, ela era costurada à mão. E ela era muito bem feita. E ela durava a vida inteira. Era muito comum a pessoa nascer com uma camiseta e morrer com ela, igual nos desenhos que a gente assiste, que o cara tem sempre a mesma roupa. Era comum isso na Idade Média, né? Era comum a roupa ficar pequena passar por irmão. Ou era comum o cara ter uma camiseta com 40 anos, 30 anos, ele tem uma camiseta que pegasse no umbigo dele aqui, porque ele usa essa camiseta desde que ele tinha 8 anos, né? Era muito comum isso. Quando você pensa em Idade Média, você sempre pensa naqueles camponeses que usavam aquelas roupas super enormes, com as mangas gigantes, assim, folgadas. Por quê? Porque eles pegavam a camiseta de números bem maiores que eles, porque assim eles podiam engordar e eles nunca iam perder aquela roupa. Então não tinha moda, não tinha esse negócio de, daqui 2 anos a minha roupa saiu de moda, eu não vou mais usar. Não tinha isso. As pessoas usavam a mesma roupa pro resto da vida. Isso servia para sapato, isso servia para cama de para roupa de cama, servia para toalha de banho, sei lá, pra enfeite de cabelo, para o transporte, servia para tudo. Tudo era fabricado manualmente. Era de melhor qualidade e ela nunca, e ela sempre durava muito tempo, só que era cara, era altamente cara. Tanto que quem era pobre ficava com o resto de roupa que o rico jogava fora, né? Ou então ficava com roupa de quem morreu. As pessoas eram enterradas peladas na Idade Média, porque a roupa era um bem muito sagrado, muito caro, né? Então quem era rico, claro, era enterrado com roupa, a roupa mais linda que tinha, mas quem era pobre, enterrado pelado, para que a roupa servisse para outra pessoa vestir. E com a industrialização, não, com a industrialização se fabrica tanta roupa, e ruim a roupa que se fabrica, né? Uma roupa que é feita para estragar rápido, mas em compensação é muito barata, é muito acessível. Qualquer 10 reais você compra uma roupa, 5 reais você compra uma roupa. E por isso é fabricada tanta roupa graças às máquinas, porque as máquinas fabricam centenas de milhares de roupas numa questão de segundos.
E a moda, ela existe para isso, para dizer para você, olha, não use mais essa roupa, use esta. É um jeito que o sistema capitalista encontrou, porque se todo mundo comprasse uma roupa e ficasse com a mesma roupa, ou não comprasse tantas roupas como compram, as empresas de têxtil, né, as empresas que fabricam roupas iam falir. Então, a moda é um jeito de você sempre estar renovando e comprando e nunca parando de comprar. Isso serve para celulares, por exemplo. O celular está sempre ficando velho para você sempre renovar e comprar. Serve para computador, serve para carro, que está sempre saindo um modelo mais novo. Você tem que estar sempre renovando, porque se você não renovar, você é mal visto na sociedade, né? Serve para tudo. Tudo que é fabricado hoje é fabricado para ser obsoleto, para passar um tempo e você jogar fora e comprar um novo, né? Porque assim a roda da economia nunca vai parar. O capitalismo vai estar sempre gerando dinheiro, sempre gerando riqueza, sempre gerando produtos. Mas antes não era assim. Antes as coisas duravam, elas tinham um valor de apego e tal, realmente. Então, essa é uma questão. Outra coisa que mudou com a Revolução Industrial, eu vou aumentar minha tela, porque eu acho que o que a gente está falando aqui você não precisa ver. Eu vou colocar só meu rosto aqui. Depois eu volto nas questões, eu explico elas para vocês. Outra coisa que a Revolução Industrial trouxe, gente, é o impacto ao meio ambiente, né? A Revolução Industrial ela vai fazer com que o ser humano ele consuma muito produto. Esses produtos quase sempre são produtos que precisam de uma matéria-prima. Sempre, qualquer produto precisa de uma matéria-prima. Essa matéria-prima é transformada em produto através de uma máquina que funciona a vapor ou funciona a queima de combustível. Então, vai aumentar a procura por combustível. Hoje, gente, a busca por combustível fóssil, o petróleo, ou qualquer outro combustível fóssil, como minério, gás natural, tal, carvão, ele é motivo de guerra. As guerras no Oriente Médio, as pessoas não falam isso para você, e o professor Lucas está contando em primeira mão. Mas se você for pegar os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Afeganistão, Israel, Palestina, Jordânia, todos esses países que estão em guerra, que a gente ouve no documentário, jogou uma bomba ali, explodiu um lugar ali e tal. Esses países são os maiores poços de petróleo do mundo, né? A gente ouve falar que a Venezuela é um país que está sempre em conflito, em guerra com os Estados Unidos, tal, não sei o quê, porque a Venezuela é um dos maiores poços de petróleo do mundo. A Rússia e a Ucrânia tá lá se pegando no pau, todo mundo se matando, jogando, tal, não sei o quê. É porque lá é o principal minério de gás natural do mundo, tá lá na Ucrânia, né? E é uma zona estratégica que tem influência de nações diferentes. Então, hoje o mundo, as guerras do mundo, 80% das guerras do mundo, para não dizer mais ainda, são guerras geradas por conta de questões econômicas de domínio de petróleo, de domínio de minério, de fóssil, né? E é por isso que é tão importante para a gente investir ou tentar gastar o nosso dinheiro em bens que são renováveis, seja elétrico, seja no nosso álcool que a gente produz aqui no Brasil, que não precisa de guerra para produzir, a gente produz aqui plantando bonitinho, faz mal para a terra, mas com certeza faz muito menos mal para o universo, para o planeta, do que queimar combustível fóssil, porque o combustível fóssil, além de causar as guerras que ele causa, quando ele é queimado, ele solta o gás carbônico, que é o motivo da queima do buraco da camada de ozônio, que é o motivo do aquecimento global, que é o motivo de que possivelmente você e os seus filhos vão viver num mundo é, impossível de viver, né? Você e seus filhos, talvez seus netos, eu estou dizendo para vocês que os seus filhos ou seus netos vão morrer, tá? Vão sofrer por causa disso, do que aconteceu lá na Revolução Industrial. E as pessoas ainda perguntam para mim, professor, por que eu estudo história? É por isso, gente. Foi nesse momento, mais ou menos 1760, 1770, que na Inglaterra, nesse país da Inglaterra, que era um país que já dominava os mares, vai começar uma revolução industrial, eles vão colocar máquinas para fazer o trabalho que os humanos faziam. Outra consequência que isso vai acarretar vai ser a demissão em massa de vários trabalhadores. Então, você tinha uma empresa que fabricava 1.000 sapatos por dia. Ela precisava de 100 empregados para fabricar 1.000 sapatos por dia. Quando você botar uma máquina lá, uma máquina vai fabricar 1.000 sapatos por dia. Uma máquina. E essa máquina vai precisar de um cara para ficar apertando o botão ali, virando a manivela. Então, o que era em trabalho para 1.000 pessoas, para 100 pessoas, vai virar trabalho para uma pessoa só com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer
como consequência, além disso tudo que eu já falei, vai trazer a demissão em massa de muitas pessoas, vai trazer pobreza, vai trazer miséria, tá bom? Outra consequência da Revolução Industrial era que antes, e essa é a consequência que eu mais gosto de falar, ela traz a alienação do trabalhador, né? Porque eu vou ver se eu coloco aqui embaixo um vídeo que eu gravei ano passado explicando isso, porque o trabalhador, ele era dono do meio de produção, tá? Ele era ele era dono da ferramenta. Então, quando eu queria fazer um sapato, eu ia lá no sapateiro e falava, sapateiro, faz o sapato para mim. Ele tirava a medida do meu pé, tal, não sei o quê. Ó, daqui uma semana você volta. Seu sapato vai estar pronto. Então, ele decide, se eu vou embora para minha casa, espero uma semana para ele fazer. Se ele quiser começar a fazer o sapato na hora, ele faz. Se ele quiser começar a fazer o sapato à noite, ele começa a fazer à noite. Se ele quiser passar o fim de semana, fazer o sapato só na segunda-feira, ah, Lucas, vem na quarta. Então ele começa na segunda-feira, se ele garantir que ele termina até a quarta, vai ficar pronto, eu vou pegar. Pronto. Ele é dono do tempo dele. Se ele quiser levar a filha dele para passear antes, se ele quiser dar água para o cachorro, se ele quiser ir lá, ele faz o que ele quer da vida dele. Quando a indústria se inicia, a Revolução Industrial acontece, esse cara não é mais dono da ferramenta e nem dono do tempo dele. E antes ele trabalhava em casa, numa oficina dele, com o conforto do lar dele. Agora não. Na indústria, ele tem hora. 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele tem que estar batendo ponto lá. Por que vocês acham que na escola, eu sempre digo isso, na escola vocês são preparados para duas possibilidades, ainda mais vocês que são pobres, nós que somos pobres, somos preparados para duas realidades, né? Você vive numa escola onde você tem que ir de uniforme todo dia. Pensa em que lugar do mundo você tem que ficar de uniforme todo dia. Só tem 2 lugares do mundo. E você entra quando toca o sinal, você tem direito a um intervalo de pouco tempo para poder comer, tomar um banho de sol e voltar quando toca o sinal. E você só está livre quando dá a hora e toca o sinal. Isso é a realidade de quem está numa cadeia. E também a realidade de quem está numa fábrica, né? Quem está na indústria. Então, a escola, ela prepara a gente para ser duas coisas, ou proletário trabalhador, ou, se você não quiser trabalhar, você vira bandido e aí você vai para a cadeia e vai acabar usando o uniforme do mesmo jeito, entrando quando bate sinal, saindo quando bate sinal, tal, usa o uniforme, obedece o sinal, tal, não sei o quê. Então, quando acontece a Revolução Industrial, muita gente não vai querer trabalhar. Aí eles falam, você não quer trabalhar, você quer ser vagabundo? Então, a primeira escapadinha, a primeira coisa errada que você fizer, eu vou te botar na cadeia e fazer você viver a vida do empregado que bate o sinal, entra para trabalhar, tal, não sei o quê, só que você não vai ganhar nada por isso. Então, quando você sair, você vai estar meio que condicionado a viver essa vida de tocar sinal, usar uniforme, tocar sinal, usar uniforme, tocar sinal, usar uniforme e fazer o que a gente manda. Só que você vai ganhar para isso. Aqui na cadeia você não ganha. Será que não é melhor você sair e ganhar alguma coisa lá fora? Então, a ideia da cadeia é essa, e da escola também. Na escola, a gente ensina vocês como ser trabalhador, como ser empregado. Se você não aprender, a cadeia vai te reensinar. Por isso que dizem que a cadeia ela é remodeladora, né? Ela não modela, quem modela é a escola. Se você não tomar o modelo certo, aí a cadeia vai te ensinar o que a escola não ensinou. Então, por que eu estou falando isso? Porque se você for perceber, a criação das indústrias ela vai levar você para uma realidade onde você não é dono de nada, você está alienado. E antes, o cara fazia um sapato inteirinho. Um cara, ele podia demorar uma semana, mas ele fazia o sapato. Ele ia lá, comprava o couro, ele pagava com o dinheiro dele o couro, comprava o couro. Ele pegava o cardaço, pegava o fio e fazia a corda para o cardaço. Ele pegava e cortava a borracha para poder fazer a sola. Ele fazia tudo. Na fábrica, não. Na fábrica tem um sistema de produção. Um cuida só do cardaço. Numa fábrica, gente, eu estou usando o exemplo do sapato, mas pode ser para carro, pode ser para computador, pode ser para qualquer coisa. Quando você vai fazer um carro, tem um cara na firma que ele só coloca o banco. Aí a esteira anda, vem outro cara que vem, põe a porta. A esteira anda, vem outro cara que vem, põe a roda. A esteira anda, o cara vem, põe o capô, o outro põe o vidro, no fim tem um que ilustra. Então, cada um faz uma parte do serviço. O trabalhador não tem mais domínio sobre todo o processo de produção. A partir da Revolução Industrial, a partir do sistema de produção de linha de montagem, que vocês vão estudar em geografia, o cara não vai ter mais domínio, não vai ter o conhecimento sobre a linha de produção. Ele vai ser só um empregado que vai fazer mecanicamente o que alguém fizer. E ele faz tão mecanicamente que hoje em dia, no mundo que a gente vive, robôs fazem esse trabalho. Tem muitas fábricas onde o robô vai lá e solda a porta, anda um pouquinho, o robô vai lá e coloca o banco, anda um pouquinho, o robô vai lá e faz aquilo.
e tem um cara só mandando em todos os robôs, né? Então, essas são o mundo, ele vai mudar. Gente, é muito diferente o mundo antes e depois da Revolução Industrial. Por isso que a gente chama de revolução. Ele mudou, revolucionou, acabou com a forma como a gente pensava antes e trouxe um novo jeito do mundo funcionar. Porque agora você vai ter as coisas mais baratas, você vai ter tanta. A Inglaterra vai produzir tanta roupa, tanto tecido, principalmente tecido que a Inglaterra produz, porque uma das primeiras máquinas que eles inventam é a máquina de tear, que é a máquina que traça né? Faz o teado dos fios para virar aquele tecido, aí faz roupa, aí faz calça, aí faz, sei lá, pano de chão. E ela vai vender isso para o mundo inteiro. Porque vai chegar um momento que ela vai ter fabricado tanta roupa que todo mundo na Inglaterra vai ter comprado roupa, roupa reserva, uma terceira roupa, uma quarta roupa, uma quinta roupa, enchido o guarda-roupa e os caras vão estar lá fabricando roupa. Daí eles vão pensar o quê? A gente precisa levar nossa roupa para outros lugares. E eles vão começar a vender nas colônias que eles têm domínio, eles vão começar a vender nos países pobres, e aí vai surgir um combate à escravidão. Porque quando eles chegaram para vender, por exemplo, num país como o Brasil tinha 500 mil pessoas naquele tempo. 85% era negro escravo e só 15% era branco que tinha realmente dinheiro para comprar. Então, só tinha um pouquinho de branco aqui no Brasil para comprar as roupas deles, né? Comprar os sapatos, comprar as máquinas, comprar as coisas que eles vendiam. Então, o que eles queriam? Eles queriam que a escravidão acabasse, né? A Inglaterra vai se desenvolver para querer dar fim à escravidão. Porque aí os escravos não vão mais trabalhar de graça, eles vão receber um salário para trabalhar, na teoria, pelo menos era o que eles imaginavam. E aí, com esse salário, os escravos poderiam comprar roupa. Então, quando ele chegasse no Brasil, não ia ser mais só 15% da população que ia poder comprar os produtos dele, ia ser 100% da população. Todos os assalariados iam estar ganhando dinheiro. E se você for ver, é nesse mundo que a gente vive hoje. Quantas coisas que você compra são feitas aqui no Brasil? Você vai ver que a grande maioria das coisas que você compra são feitas nos países do exterior, né? E a gente compra, dá o lucro para eles, da produção deles. Então, isso são questões que eu gostaria de relembrar, porque o texto não traz. Tá? O texto traz outras questões que são mais técnicas, mais específicas, mas eu queria trazer a reflexão. Agora eu vou ajudar vocês aqui com as atividades, tá? Ó, a atividade traz três trechos aqui, né? Eu não vou ler com você. Um trecho é sobre. Aqui, ó. Um trecho do Milton dos Santos, A Natureza do Espaço, Técnica, Tempo, Razão e Emoção. E ele fala, né? Aí aqui tem. Tem uma continuação do texto dele aqui, eu acho. Bem, ele pergunta o seguinte: qual é a relação entre a Revolução Industrial e o meio técnico, de acordo com os trechos acima? Eu acho que eu não vou, eu acho que dá para vocês. Eu vou ler com vocês, vai, ó. Ao longo da história, os seres humanos transformaram o espaço e modificaram de forma impactante sua relação com a natureza. O geógrafo Milton Santos considera três momentos para se referir ao meio geográfico: o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Vamos compreender essa visão do autor? Olha, parece uma coisa difícil, mas vocês vão ver que não é. Quando tudo era meio natural, o homem escolhia da natureza suas partes ou aspectos, considerando fundamentais ao exercício da vida. Esse meio natural era utilizado pelo homem sem grandes transformações. As técnicas do trabalho se casavam com as dádivas da natureza. Então, ele está falando do período mais antigo, que não existiam máquinas, né? Onde o homem vivia meio que a harmonia com a natureza, tirando dela o que ele precisava e preservando o resto. Esse cenário predominou até a Revolução Industrial, quando ocorreu uma transformação extensa e profunda na relação humana com a natureza. Com a produção de mercadorias em larga escala, a existência de meios de transporte mais eficientes e um amplo comércio internacional, surge o meio técnico, que, dois pontos, vamos lá, vê a emergência do espaço mecanizado. Os objetos que formam o meio não são apenas objetos culturais, eles são culturais e técnicos ao mesmo tempo. Os objetos técnicos, maquinícios, juntam à razão natural sua própria razão. Utilizando novos materiais e transgredindo a distância, o homem começa a fabricar um tempo novo. Então, aqui ele está falando do período do tempo em que o homem vê a natureza não mais como fonte do que ele precisa, mas como ferramenta para produzir o que ele precisa, né? Como um caminho. Então, ele vai tirar a matéria-prima da natureza para usar ela para fazer alguma coisa, e não simplesmente para usá-la.
né? Para transformá-la. Bem, para o geógrafo, no momento atual, vivemos um meio técnico, científico e informacional, em que a ciência, a tecnologia e a informação são utilizados nas transformações do espaço geográfico. Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como informação e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a informação. Da mesma forma como participam da criação de novos processos vitais e da produção de novas espécies. A ciência e a tecnologia, junto com a informação, estão na própria base da produção, da utilização e do funcionamento do espaço e tendem a constituir o seu substrato. Então, aqui ele está falando o seguinte, que nesse terceiro momento, olha que interessante, não só vai ser retirado da natureza como matéria-prima para se produzir algo para o nosso bem, como esse algo produzido vai carregar uma informação. É o que eu falei para você sobre a moda. Então, por exemplo, hoje se tira, sei lá, algodão da natureza para se transformar em roupa, mas essa roupa não é feita só para nos vestir. Essa roupa serve para dar um status de quem você é. A roupa que você veste diz quem você é, diz o que você pensa, o que você acha do mundo. Então tem muita informação na sua roupa, né? O sapato que você usa define quem você é. Olha que mundo louco, né? O carro que você anda, o celular que você possui, o tipo de loja que você vai, o mercado que você faz suas compras, eles não servem mais como eles serviam antes para atender a sua necessidade. Eles atendem a sua necessidade e também trazem uma informação de quem você é na sociedade. É até meio preconceituoso a gente pensar isso, e é claro que é, mas o mundo funciona assim. A roupa que você veste diz em qual classe social você pertence, diz que tipo de mentalidade você tem. Se você usa uma roupa, se uma... Eu não quero usar o exemplo da saia curta, eu vou usar outro exemplo. Vou usar o exemplo do cara que usa uma camiseta de roqueiro. Aquela roupa não serve mais só para vestir ele, não serve mais para proteger ele do frio. Aquela roupa serve para dizer que tipo de ser humano ele é, né? Ele gosta daquela música, ele curte, ele atende aquele padrão do grupo, né? Ou ele usa uma roupa que tem um boné que tem uma propaganda de um cigarro. Antigamente tinha muito isso, hoje em dia não tem mais. Diz quem você é, o que você faz da sua vida, que tipo de grupo social você pertence. Então é mais do que simples produto, né? Ele é um produto carregando informação. Então, ele vai trazendo essa evolução. Então, ele vai o seguinte, ó, qual é a relação entre a Revolução Industrial e o meio técnico, de acordo com os trechos acima? Então, eu vou explicar essa questão para vocês. Ele está dizendo que a Revolução Industrial, ele transforma a natureza não mais em fonte do que o homem precisa. Ele vai transformar a natureza em fonte da matéria-prima ou da ferramenta que o homem precisa para produzir alguma coisa, né? Então, ele não vai mais retirar diretamente da natureza o que ele precisa para viver. Ele vai retirar da natureza a matéria-prima, as ferramentas, a mão de obra que ele precisa para viver, né? Então, ele usa a ferramenta como meio, ou ele usa a natureza como ferramenta, como técnica, e não mais como produto em si, né? E isso gera um consumo da natureza que vai gerar os desequilíbrios ambientais que a gente conhece, tá? Ao definir meio natural, Milton Santos diz que as técnicas e o trabalho se casavam com a dádiva da natureza. O que significa isso? Como a Revolução Industrial alterou isso aí? Então, é isso que eu disse, né? Antes, nas sociedades mais antigas, quando o homem só procurava o que ele precisava na natureza e pronto, ele não, a demanda, a retirada de recursos da natureza era menor, né? Então o impacto no meio ambiente que existia era menor, né? Porque estava ali só para atender sua demanda, não para funcionar de ferramenta, para se fabricar, para se produzir, para energia elétrica, por exemplo, para poder o carvão, para poder gerar. Não, não tinha. Era o homem queria a roupa, ele tirava o tecido do algodão, da lã, da ovelha, fazia, pronto, acabou, né? Ele não vai mais tirar o tecido, pegar a máquina que ele produziu com os recursos da natureza também, ligar na tomada, usar energia elétrica, usar um vapor, uma máquina a vapor e queimar carvão, tal. Então ele está, quando a Revolução Industrial, ela traz a maquinaria, né, o maquinicismo que ele fala, e isso aumenta o consumo de recursos naturais, né? Eu acho que é essa a relação que ele está fazendo aí. Não sei se vocês conseguiram entender. Aí tem várias perguntas aqui que eu vou tentar explicar para vocês,
Então, quem ouviu o vídeo vai saber a resposta de tudo, né? Explique por que a ferrovia se tornou um símbolo de progresso e velocidade no século XIX. Então, o que vai acontecer, jovens? Os caras que investiram na indústria na Inglaterra, eles vão ficar tão ricos, mas tão ricos, que eles não têm onde investir o dinheiro. E aí eles vão ver no que eles podem gastar esse dinheiro que vai ajudar eles a vender os produtos deles. Então, por exemplo, na Inglaterra é uma ilha. Se você olhar a Inglaterra lá, eu vou mostrar um mapa da Inglaterra aqui. A Inglaterra é uma ilha. Mapa da Europa, eu vou colocar. Você sabe que a Inglaterra fica na Europa, né? Então, a Inglaterra, ela é, ó, vamos ver se vai abrir. Nossa, que demora, meu filho. A Inglaterra, ela é essa ilha aqui, o Reino Unido, né? Juntando Escócia, Irlanda aqui, né? País de Gales. A Inglaterra é uma ilha. Então, eles queriam vender para todos esses países que tem perto aqui, eles queriam vender. Mas como que eu vou levar meus produtos lá? Vou levar meu produto de navio. Então, os caras que estavam enriquecendo com as indústrias, eles vão investir na construção de navio. E é por isso que a Inglaterra vai ter, nesse período, a maior frota naval do mundo. Eu acho que a Inglaterra tem a maior frota naval do mundo até hoje. Outra coisa, os outros países, não só a Inglaterra vai participar da Revolução Industrial, a Inglaterra é a primeira, mas logo depois a França também vai ter, a Alemanha vai ter, a Itália vai ter Revolução Industrial. E aí esses países vão levar os produtos deles para os outros países através da linha de trem. No Brasil também tem isso. Eu vou colocar aqui, ó, mapa das linhas férreas do Brasil. Vai chegar um momento no Brasil que o Brasil vai se industrializar. Vocês vão estudar isso só no 9º ano, vai demorar um pouquinho. Mas quando o Brasil se industrializa, ele, principalmente São Paulo, ele constrói linhas férreas. Por quê? Porque era fabricado, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, era fabricado algodão. Os caras enchiam o trem com algodão, né, e trazia aqui para o litoral. Era mais barato, era mais rápido, né? Então, quando sobrar esse dinheiro dos industriais que vão estar nadando na grana, eles vão decidir no que investir, vão investir principalmente em ferrovia, porque é o jeito que você transporta seu produto. Isso vai aumentar o progresso, vai aumentar a velocidade que se chegava no lugar, porque antes, se eu era italiano e queria conhecer a Alemanha, que está assim, 200 quilômetros de distância, não tinha carro, eu tinha que ir a pé, de cavalo, sei lá. Né? E agora não, agora eu posso conhecer o mundo inteiro em um mês. Vou conhecer toda a Europa em 2 semanas, porque eu tô ali de trem, é rapidão para ir e voltar de um lugar. Depois vai surgir o carro, depois vai surgir o avião, mas nessa época o trem muda o jeito como o homem vê o mundo. O homem ele vai conhecer o mundo. Antes o homem estava preso no seu espaço. E aí, graças a essa tecnologia do transporte, bem, de que forma os navios a vapor contribuíram? Já expliquei, né? Sobre a orientação do professor, reúne-se em grupo. Não vai dar para reunir em grupo, vocês vão ter que fazer sozinho. Leia o texto e responda o que se pede. Antes da existência de telégrafo e dos cabos submarinos, papel correspondente jornalístico restringiam-se a isto e correspondiam-se. Escreviam cartas de onde estavam e e que eram enviadas por navio, trem ou carruagem dos correios. As notícias podiam chegar com dias ou semanas de atraso e assim não eram os elementos mais instigantes dos jornais. Com o advento do telégrafo, tudo isso mudou. As notícias podiam ser instantâneas, precisavam ser apuradas e relatadas com a maior velocidade possível. A princípio, os proprietários de jornais viam o telégrafo como com alguma reserva. Havia os que temiam que ele liquidasse seu negócio, outros receavam que ele facilitasse a emergência de novos concorrentes. Contudo, porém, a disponibilidade de notícias quase imediatas de lugares remotos ajudaria os jornais a ampliar sua base de leitores e desempenhar novos papéis. Então, antes do jornal, gente, ele trazia a notícia do mês, né? Igual as revistas fazem. Eles traziam obras de autores, trechos de canções, eles traziam. Não era sempre notícia. Esse negócio de jornal e notícia, ele começou com a Revolução Industrial, né? Porque aí vai surgir os meios de comunicação mais velozes, tá? Como os jornalistas produção e invenção do telégrafo, está aqui no texto. Por que os proprietários de jornais encaravam o telégrafo como reserva? Bem, está aqui no texto também. Escreva um texto explicando a importância do telégrafo para os capitalistas, os governos, os cidadãos comuns e os jornalistas. Bem, aqui está dizendo para escrever um texto, mas escreve um negocinho de 5 linhas, 10 linhas no máximo, tá? Vamos refletir aqui por que o telégrafo é importante. Então, digamos que eu quero construir uma fábrica de roupa. Só que a Inglaterra já é a maior construtora de fábrica de roupa, né?
E aí, o que que acontece? Eu começo a construir a minha fábrica, a notícia de que eu estou construindo a minha fábrica só vai chegar na Inglaterra quando a minha fábrica estiver construída, já tiver funcionário, já estiver produzindo, né? Agora, quando o telégrafo chegou, quando eu pensei em fazer a fábrica e falei para o meu amigo, olha, eu quero fazer uma fábrica, a notícia já chegou lá. É muito comum na história, a gente vai estudar as guerras, é muito comum a Inglaterra chegar e destruir um país inteiro só porque ele é concorrente dela. Muito comum, muito comum. Aconteceu inclusive aqui na América do Sul, na Guerra do Paraguai, né? A Guerra do Paraguai é uma guerra onde a Inglaterra financia o Brasil para destruir o Paraguai, para que o Paraguai não fabricasse as coisas que a Inglaterra fabricava e vendia aqui para a gente, porque se o Paraguai fabricasse, a gente tinha comprado do Paraguai, não da Inglaterra, né? É, então, as guerras. Bem, ele fala primeiro para os capitalistas, né? Então, o capitalismo, ele vai se ampliar. As ideias de livre mercado, as ideias de demanda e concorrência, as novidades dos produtos, tudo isso vai chegar mais rápido para as pessoas, principalmente para quem é rico e tem o poder aquisitivo de comprar, né? Então, quem vendia gostava dessa comunicação rápida. É como as propagandas que a gente vê hoje na internet. A gente mal entra numa página, pá, 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 propaganda toda hora para você. Porque é bom, a propaganda é metade do negócio. Metade do capitalismo é propaganda, é despertar na outra vontade de comprar. Né? Então, nisso o telégrafo ajudou. Os governos, eles conseguiam controlar melhor a população, porque agora a informação estava vindo rápido. Você sabia quem era o ladrão, você sabia qual era o plano, você sabia em qual região ir e tal. Então, os governos eles vão conseguir controlar países distantes que eles governavam, né? E aí as informações que antes demoravam meses para chegar vão chegar rápido. Então, a Inglaterra dominava o Egito. O Egito fica a quilômetros da Inglaterra, né? Centenas de quilômetros. Antes demorava uma eternidade. Agora não. Agora no mesmo dia você vai ficar sabendo das notícias do Egito. Você vai poder dar as ordens e na hora vai ser cumprida, né? É mais fácil. Para o cidadão comum, a revolução demorou um pouco. Foi um pouquinho mais lerda, né? Mas ele sente essas outras instituições, ele sente o capitalismo agindo sobre ele sente o governo agindo mais rápido sobre ele, né? Porque o cidadão comum ele não tinha acesso a essas tecnologias, né? Ele era um pouco mais defasado quanto a isso. Só que ele consumia jornal, por exemplo, né? E o jornal, como eu falei, mudou, né? E aí ele vai sentir essa mudança também, mais ou menos isso. Agora, vocês podem pensar em outras consequências aí. O texto possivelmente deve trazer alguma outra que eu esqueci de falar aqui, tá bom? 4. A seguinte notícia foi publicada em 2014. Estados Unidos reconhece contributo chinês na ferrovia do século XIX. Ah, essa aqui é uma coisa legal. Qual é o assunto da notícia? Eu nem vou explicar para vocês, porque obviamente está óbvio, né? A linha férrea, que se refere à notícia, é conhecida como a Pacific Highway. Ela foi construída por duas frentes de trabalhadores, uma a partir de Utah, em direção à costa oeste, e a outra a partir da Califórnia, em direção à costa leste. Em 1869, os dois trechos foram unidos a partir do que vocês vão respondem. Em que frente de trabalhadores chineses atuaram? Explique. Bem, eu vou dizer fácil, é na frente que veio da Califórnia em direção à costa leste, né? Por motivos óbvios. Eu vou mostrar para você qual que é o motivo óbvio, e quando você olha o mapa mundi, vou colocar o mapa mundi, eu acho que vai dar para entender. Vamos ver se o mapa mundi aqui tá legal. Eu vou procurar vou pegar esse mapa mundi aqui mesmo, ó. Então, onde que está a China aqui, professor? A China está mais ou menos aqui, né? Ó, a China é mais ou menos nessa região aqui. Imagina que o mundo é redondo, tá, gente? Eu sei que alguns de vocês devem achar que a Terra é plana, mas ela não é, o mundo é redondo. Então, para o chinês que saía daqui, ele vinha para cá, para ir para os Estados Unidos. Dava a volta no mundo, obviamente. Quando ele chegava nos Estados Unidos, ele chegava aqui, ó, tá? Aqui é onde está a Califórnia, né? O que estava dizendo? Que quando eles construíram o trem, uma frente de trabalhadores começou a construir em Utah e foi indo em direção ao centro, e outra saiu da Califórnia e foi indo em direção ao centro, até que elas se encontraram aqui no meio, né, e fecharam essa estrada que juntaram. E essa notícia possivelmente está falando de como os trabalhadores, vamos ler, né? Cerca de 12 mil chineses ajudaram a construir a primeira linha férrea constitucional na América do Norte, viram finalmente, através de dos respectivos descendentes, essa contribuição reconhecida pelos Estados Unidos. Uma placa alusiva a esse reconhecimento foi colocado na parede de honra do Departamento de Trabalho norte-americano. Os descendentes desses imigrantes chineses participaram esta sexta-feira de uma cerimônia que celebrou 145 anos sobre sua colocação no Utah
sobre sua colocação no Utah da última parte da ferrovia que viria a permitir prestar a ligação dos trens, completar a ligação dos trens, né? Ah, essa pergunta eu achei muito fácil. Mas eu acho que o livro ele quer que vocês entendam que o trabalho para fazer isso era dos pobres, né? Os ricos financiavam isso e, de certa forma, eles geravam emprego para aqueles pobres que tinham ficado demitidos da fábrica com a Revolução Industrial. Só que, gente, tem muita diferença em você ser um artesão que faz sapato, um cara que é uma mulher que tece, uma criança mesmo. Na época tinha muita criança trabalhando na Revolução Industrial e ela trouxe isso também, trabalho infantil. Criança com 5 anos de idade carregava peso dentro da fábrica. Esqueci de falar isso. Mas era muito comum imigrantes virem de outros países para trabalhar, porque os americanos se sentiam bom demais para fazer o trabalho duro, pesado, né? Então deixa que os imigrantes fazem. E os chineses, os irlandeses, os italianos, muitos foram para os Estados Unidos fazer esse trabalho. Eu acho que a ideia era realmente dizer que, apesar de todo o investimento ter sido dos ricos industriais, quem botou a mão na massa mesmo e fez foram os imigrantes, os pobres, os chineses, né? Dentre várias outras etnias. Bem, expliquei tudo para vocês, né? Quem viu esse vídeo, gente, na moral, quem viu esse vídeo aqui tá com tudo respondido, né? Não precisa nem pensar para fazer. Mas eu espero que você tenha refletido junto comigo aí. E se você pelo menos entendeu o que essa atividade é, o que ela quis dizer, você já está acima da média. Beleza? Então, ó, um abraço para vocês, um beijo, até semana que vem. Qualquer coisa me chama aí no WhatsApp ou no Face ou em qualquer outro lugar aí, tá? Um abraço, até mais.